Para o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, esta proposta de lei visa o afastamento de todos os magistrados em exercício de funções e o recrutamento de outros novos que obedeçam os princípios e a vontade do governo. Comunicado do Conselho Superior de Magistrados Judiciais em relação à proposta de lei submetida pelo Governo à Assembleia Nacional sob o título Criação do Conselho Nacional de Justiça. Reza a Constituição da República, no seu artigo 6º, que a República Democrática de São Tomé e Príncipe é um Estado de direito democrático, cuja consolidação deste desiderato passa pelo respeito aos princípios de separação do poder e do respeito e solidariedade institucional entre os órgãos de soberania. São órgãos de soberania o Presidente da República, a Assembleia Nacional, o Governo e os tribunais, conforme os termos do artigo 68 da referida Constituição. Postula o artigo 69 desta mesma Constituição, no número 1, os órgãos de soberania devem observar os princípios da separação e interdependência estabelecidos na Constituição e, número 2, nenhum órgão de soberania de poder regional ou local pode delegar os seus poderes noutros órgãos, ao não ser nos casos expressamente previstos na Constituição e na lei. O Conselho Superior de Magistrados Judiciais, reunido no dia 3 de setembro de 2013, tomou conhecimento por via não oficial de uma proposta de lei do Governo, que foi já submetida à Assembleia Nacional, que cria o Conselho Nacional de Justiça, visando aniquilar o sistema judiciário, transformando todos os magistrados judiciais e do Ministério Público em inaptos, conforme os artigos 5º, 10º e 11º, permitindo que os tribunais e o Ministério Público sejam controlados pelo poder político. Tendo o país conhecido reformas judiciárias em 1979, em 1983, em 1991 e 2010, em nenhuma das tais reformas foi posta em causa o sistema judiciário e, decorridos que já são 34 anos após a primeira reforma, e como se poderá constatar, em nenhum dos diplomas que serviu de suporte às mesmas teria sido utilizada linguagem tão inapropriada e ofensivas à dignidade do exercício da função dos magistrados e funcionários judiciais e do Ministério Público, como a constante do preâmbulo da referida proposta de lei. Na pretensão desta proposta de lei de retirar as competências dos conselhos superiores das respectivas magistraturas, cria no número 1 do artigo 2º o Conselho Nacional de Justiça como órgão superior do Estado, presidido pela Assembleia Nacional, que exerce transitoriamente um conjunto de competências dos respectivos conselhos superiores das magistraturas, facto inédito e nunca visto na República Democrática de São Tomé e Príncipe, e mesmo na Primeira República, em que a Assembleia Nacional tinha competência para nomear o presidente do Supremo Tribunal, o que constitui uma afronta ao disposto nos artigos 120 a 130 da Constituição da República, especificamente o artigo 121 sobre a independência dos tribunais e artigo 125 sobre a garantia dos juízes onde se lê. Os juízes são inamovíveis, não podendo ser transferidos, suspensos, aposentados ou demitidos, senão nos casos previstos na lei. Os juízes não podem ser responsabilizados pelas suas decisões, salvo as exceções consignadas na lei. Esta proposta de lei visa o afastamento de todos os magistrados em exercício de funções e o recrutamento de novos magistrados que obedecem os princípios e a vontade do governo, como se pode ver
nos artigos 5º, 11º, 12º e 14º, e preconiza o exercício da magistratura pelos cidadãos estrangeiros, conforme o número 2 do artigo 16º da referida proposta de lei. As reformas legislativas têm critérios próprios, objetivos e fins determinados. Devem, para o efeito, serem previamente consultados seus principais destinatários, no caso vertente, os tribunais judiciais, o Ministério Público, o Conselho Superior de Magistrados Judiciais, o Conselho Superior do Ministério Público, as associações sindicais dos magistrados judiciais e do Ministério Público, as associações sindicais dos funcionários judiciais e do Ministério Público, a Ordem dos Advogados, a Associação de Mulheres Juristas, a sociedade civil em geral, o que, não tendo sido feito, não revela boa fé da parte do Governo na elaboração desta proposta de lei. As leis visam regular o comportamento do homem na sociedade, organizar e estruturar esta mesma sociedade. Daí que são feitas por homem e para o homem, ao serviço da nação, e não visam a realização de objetivos políticos outros que não sejam consentâneos com o princípio da logística material. São Tomé e Príncipe vive uma paz social, onde não há convulsões sociais, guerras e desorientação dos poderes instituídos, não estando, por isso, em estado de sítio nem de emergência, para ser objeto de uma proposta de lei tão bizarra e pretensiosa. As estruturas judiciais em São Tomé e Príncipe funcionam, não obstante os parcos meios disponibilizados pelos sucessivos governos. Se há indícios de algum ato ilegal, como os mencionados no preâmbulo da referida proposta de lei, cite-se: os serviços de justiça estão distantes do cidadão, são extremamente caros, morosos, inacessíveis, promovem a impunidade, toleram a corrupção, o enriquecimento ilícito e a lavagem de dinheiro e, em geral, não dão andamento aos indícios da prática dos chamados crimes de clarim branco. Fim de citação. Que sejam do conhecimento do Governo, praticados por qualquer magistrado, deve seguir a estrutura para resolver o problema, apresentando as provas concretas dos atos praticados e não servir-se da pseudo-reforma exclusiva e direcionada à aniquilação do sistema judiciário santomense e dos magistrados que nela operam, numa clara violação ao que vem plasmado no artigo 144 da Constituição da República sobre a inconstitucionalidade por ação, cujo número 1 cita-se. São inconstitucionais as normas que infringam o disposto na Constituição ou os princípios nela consignados. No caso específico, a referência de que os serviços de justiça são excessivamente caros, a que também se refere o preâmbulo conforme referido, é preciso esclarecer que os tribunais limitam-se a aplicar as tabelas aprovadas por lei, cabendo ao Governo a responsabilidade de alterá-las a todo o tempo, uma vez que considerem que os serviços de justiça são excessivamente caros. Agora é que se entende por que este Governo não dá importância aos tribunais, pois a reforma do sistema passaria pela separação física do Supremo Tribunal de Justiça do Tribunal da Primeira Instância, com vista a garantir a interdependência entre os mesmos, pela criação de tribunais noutros distritos, implementação de tribunais especializados, como Tribunal de Família e Menores, Tribunal de Trabalho, Tribunal de Comércio e outros, pela melhoria de condições de tribunais regionais do Príncipe e Lembá, pela melhoria na Polícia de Investigação Criminal, pela melhoria de condições na cadeia central, no registro civil, no arquivo de identificação civil e criminal, pela construção de uma cadeia regional autónoma na região autónoma do Príncipe, na criação de célula funcional da PIC na região autónoma do Príncipe, melhoria das condições de trabalho para os magistrados e funcionários judiciais e do Ministério Público,
a atribuição de um orçamento para o Conselho Superior de Magistrados Judiciais, bem como a atribuição de um orçamento condigno aos tribunais e ao Ministério Público de São Tomé e Príncipe, entre outros. A Constituição da República de São Tomé e Príncipe, na linha F e H do artigo 154, proíbe, em caso de revisão material da mesma, a alteração da separação e interdependência dos órgãos de soberania e independência dos tribunais, respectivamente. Se a Constituição estabelece limite à sua própria em alteração estas matérias, este limite será muito maior a qualquer proposta de lei que visa regular estas mesmas matérias. A extensão está legalmente prevista, tal como consta do artigo 153 e seguintes da Lei 14 de 2008, podendo ser objeto de revisão e aperfeiçoamento a todo o tempo, com o envolvimento das respectivas magistraturas, tal como qualquer outro diploma, sempre que for achado necessário. A Comissão Parlamentar para Assuntos Constitucionais, Políticos, Jurídicos e Institucionais e a Sociedade Civil organizada no âmbito da discussão na especialidade da nova lei eleitoral. As câmaras e as assembleias e o Governo Regional foram os primeiros a emitirem as suas opiniões. O projeto-lei que dá permissão à revisão da lei eleitoral foi aprovado recentemente na Assembleia Nacional. A escutação da sociedade civil organizada começou hoje com os representantes das autarquias locais e assembleias distritais. Hoje estamos a iniciar com a Associação das Autarquias, temos o Conselho Nacional da Juventude, temos o Fórum das Mulheres, temos a Confissão Religiosas, Federação de ONGs, a Câmara de Comércio, Centrais Sindicais, Ordens de Advogados, partidos políticos, com e sem assento parlamentar, a Comissão Eleitoral Nacional, o Supremo Tribunal de Justiça, o Governo e a Presidência da República. Portanto, neste momento estamos a fazer a apresentação da proposta e depois temos um tempo que vamos dá-los para eles apresentarem as suas contrapropostas, quem quiser apresentar. Então nós depois, ao nível da comissão, vamos analisar as propostas que vamos receber de diferentes autores. Inclusive, nós estamos a tentar também fazer com a nossa diáspora também. A proposta desta lei foi apresentada em plenária por um grupo de deputados e aprovada. Segundo o presidente da primeira comissão da Assembleia Nacional, esta lei contém algumas novidades. A grande novidade que traz para mim, essencialmente, primeiro que o voto tornaria-se obrigatório. É uma das questões. E depois, a outra questão é a eleição do Presidente da República, o candidato do Presidente da República. Neste caso, diz a data da candidatura tinha de residência permanente no território nacional, o que noutra lei não tinha. Depois nós temos a questão das candidaturas. Noutra lei nós tínhamos 250 mínimos e 500 eleitores. Neste momento aponta-se para entre 3% a 5% dos eleitores. Para o universo de 90 mil, portanto nós estamos a falar de 2.700 a 4.500. Outra questão é a redução dos deputados por ciclos. Portanto, nós estamos a ver o caso do Príncipe, passaria de 5 para 4, a região Príncipe Cauê passava de 5 para 4, Mesós passava de 13 para 12, Água Grande passaria de 13 para 16. E na plenária total seria quantos? Manteria sempre os 55. Outras questões têm a ver com a assinatura do boletim de votos, acabar com banho nas campanhas eleitorais, entre outras. As análises serão feitas todas as terças, quartas e quinta-feiras durante todo o mês de setembro. O Ministro da Educação, Cultura e Formação esteve hoje na zona norte do país. Em Ribeira Funda, Jorge Bom Jesus inaugurou uma escola local e já em Santa Catarina, o titular da pasta da Educação entregou as chaves de um jardim de infância. Em nome de todas as crianças desta comunidade e em particular os alunos da Escola Básica de Ribeira Funda, gostaríamos de agradecer à ADRA por mais uma oferta, desta vez traduzida em equipamentos visuais e informáticos. A ADRA tem, ao longo de vários anos, apoiando crianças desta comunidade em vários domínios. Gostaríamos de dizer que vamos cuidar deste equipamento com muito carinho
para o bem de todas as crianças desta comunidade. Muito obrigado. Viva a ADRA! Foi com esta mensagem que as crianças manifestaram o seu agradecimento no ato da entrega de uma escola e equipamentos informáticos ao Ministério da Educação. A infraestrutura entregue foi financiada e implementada pela ONG não governamental ADRA, que apoia esta comunidade há cerca de 6 anos. A ADRA acredita que a educação é um motor que lança-nos para uma vida mais feliz e produtiva. Estamos desde 7 anos a trabalhar nesta comunidade de Ribeira Funda, apoiando alunos, professores, monitores e para melhorar a qualidade da educação que existe nesta comunidade. Sabemos que à volta do mundo, milhões de pessoas estão sem educação básica. E dado estatístico revela que na África, 1 em cada 5 crianças com idade escolar não frequenta a escola. O conjunto de equipamentos informáticos comporta 2 computadores e os seus respectivos acessórios. Uma ação considerada de muito importante pelo titular da pasta de Educação, Cultura e Formação, Jorge Bom Jesus. O ano letivo é sempre um momento especial, sobretudo para as crianças, mas também de grande desafio para o sistema educativo. É um itinerário de 9 meses aproximadamente, mas é um itinerário de magia do conhecimento, da inovação, a atração, portanto, pelo saber, mas também é um caminho sinuoso, com algumas incertezas, com barreiras. Mas nós temos fé que chegaremos ao fim, sobretudo porque acreditamos em momentos como esses que nos dão força, em que nos sentimos que o governo não está sozinho. Os parceiros estão presentes, estão convocados e ajudam-nos a ajudar o país, ajudam-nos a mudar Santo Tomé e Príncipe. Depois do ato da entrega, a caravana ministerial deslocou-se a Santa Catarina, onde procedeu-se à entrega das chaves do jardim de infância desta comunidade. O ministro Jorge Bom Jesus também efetuou uma visita à Escola Básica de Moro Peixe, que se encontra em obras. Na região autónoma do Príncipe, o Instituto do Gênero, em parceria com o Centro de Aconselhamento contra a Violência Doméstica e o Instituto de Luta contra a Droga, está a desenvolver uma ação de capacitação. A formação de 4 dias visa sensibilizar a população regional em matéria de equidade do género, violência doméstica e toxicodependência. Nesta ação de capacitação em matéria de sensibilização sobre a equidade de género, violência doméstica e uso da droga tóxica dependência, tomam parte enfermeiros, deputados regionais, líderes comunitários, políticos e professores. No fundo, nós estamos a trabalhar com as pessoas que, de alguma forma, interferem nessa área social, de forma a sensibilizá-los para a questão da igualdade e equidade de género, a questão do uso de droga e toxicodependência e questão de violência doméstica, que são questões que acabam sendo próximas umas das outras. Durante os dias de capacitação organizado pelo Instituto de Gênero, Centro de Aconselhamento sobre a Violência Doméstica e Instituto de Droga Tóxica Dependência, serão realizadas 3 pequenas palestras. Estava a apresentar a palestra sobre gênero e desenvolvimento, onde nós estamos a trabalhar com as pessoas os preconceitos, os estereotipos, as formas de agir. E amanhã vamos estar a trabalhar a questão de uso do álcool e outras drogas, né? E depois a questão de violência doméstica. Vamos estar cá, em princípio, 3 dias de palestra e desses 3 dias, no período da tarde, nós vamos estar no terreno também, vamos a todas as roças fazer sensibilização relativamente a essas questões.
Centro Cultural do Príncipe é onde decorre esta ação de capacitação que terá duração de 4 dias. Um grupo de jovens do Riboc Santana promoveu um campo de férias destinado às crianças da localidade. Hoje, a cerimónia de encerramento do curso contou com uma palestra proferida pelo sociólogo Olívio Diogo. Eu tenho saudade dos meus colegas, adeus curso de férias. Este curso de férias teve a duração de cerca de 1 mês e 15 dias e destinava-se às crianças do Riboc de Santana e arredores. O objetivo era preencher o tempo livre destas crianças durante as férias com atividades educativas. Com o objetivo de promover ensino e aprendizagem, fazer algumas atividades recreativas, no sentido em que as crianças brincassem, passeassem, mas aprenderam alguma coisa. Durante o campo de férias, elas tiveram na disciplina de matemática, língua portuguesa, língua francesa, também inglesa, e também um básico conhecimento sobre língua espanhola. O nosso programa estava incluindo também artesanato e culinária, de forma que eles saíssem aqui com alguma coisa de férias, né? De forma que a vida contínua, eles poderiam fazer, quer dizer, experimentar todo esse trabalho que fizeram aqui lá fora. No encerramento do curso, o sociólogo Olívio Diogo foi convidado a palestrar sobre a violência doméstica e as suas consequências para a sociedade. É para dizer que esta atividade e convite que me foi formulado revela que a juventude está preocupado com o futuro e a instrução dos mais novos. Isto revela que nós podemos, com esse exemplo que esses jovens estão a dar, recolhendo subsídios e apoios junto às outras instituições para que os jovens, crianças sobretudo de terem idade, tenham a possibilidade de ver outros aspectos da vida social e, sobretudo, contribuir para aquilo que é a moral e o hábito e bons costumes para São Tomé e Príncipe. Além das disciplinas tradicionais aprendidas na escola, as crianças tiveram também aulas de artesanato e culinária. Eu aprendi a fazer bolo frito, aprendi língua francesa, inglês, muito mais. Eu achei que é muito bom e eu também aprendi língua inglesa e culinária que nós aprendemos a fazer bolo frito, rabanada, omelete francesa. Em nome de todas as crianças, agradecemos ao Grupo Venon por ter nos preparado para o ano letivo. Também agradecemos o sociólogo pela mensagem transmitida, ao senhor Leonildo pela palestra da prevenção do incêndio, a ASPF, Cruz Vermelha, ADA, Empresa Agricom, Dona Cátia, Manuel Catarino, Dona Olívia e também aos pais encarregados de educação por nos ter inscritos no curso de férias. Aos professores e animadores, muito obrigado. Cerca de 30 crianças participaram deste curso de férias. No final, os melhores alunos foram premiados e todos os restantes receberam prémios de participação. O ciclista angolano Igor Silva, da equipa Benfica de Luanda, continua a dominar a Volta de Cacau de 2013. O atleta conservou a sua camisola amarela, conquistada ontem, ao cortar a meta em primeiro lugar no percurso Cidade São Tomé-Porto Alegre. A história deste segundo dia da quarta edição da Volta Internacional do Cacau começou na Praça Yongato, onde reuniram os atletas. O primeiro-ministro Gabriel Costa foi convidado a dar o arranque desta segunda etapa, que tinha como percurso cidade de São Tomé, concretamente em frente ao gabinete do primeiro-ministro a Porto Alegre. Gabriel Costa deu boas-vindas aos atletas estrangeiros e desejou sorte a todos. Em nome do governo, desejar a todos os participantes, sobretudo os nossos, digamos, convidados, que estão aqui em São Tomé e Príncipe para participar neste ato. Uma boa estadia em São Tomé e Príncipe e que o melhor vença para o bem do desporto
em São Tomé e Príncipe para o bem desporto a nível internacional e particularmente a CPLP. Depois destas palavras do chefe do governo, deu-se início à segunda etapa da Volta Cacau 2013, que conta com participação de 33 atletas de 6 equipas. Os primeiros 5 quilómetros atletas foram num único pelotão. Os ataques começaram a resistir-se a partir da zona de Pinheira. Igor Silva foi distanciando do pelotão e a partir da zona de Santa Cecília ficou isolado, chegando a cortar a meta em Porto Alegre num percurso de 72,7 km em 2 horas, 19 minutos e 41 segundos. Benfica de Luanda e o nosso grande patrocinador, o Banco BIC, que mais uma vez conseguiu nos pôr cá a competir a Volta ao Cacau. Ednei Nascimento, da equipa São Tomense de Mucumbi, cortou a meta em 6ª posição, Delade Coelho em 7ª. Depois da etapa de hoje, a Volta do Cacau fica-se indefinida. As classificações: Igor Silva é líder na classificação geral com camisola amarela, Crustuto ganhou a camisola verde, passando a liderar a classificação geral em pontos. A bolinha ficou com Zeferino e Palanga, líder em categoria de montanhas. O prémio da melhor equipa foi para a Seleção Nacional de Angola. A prova continua amanhã na sua penúltima etapa, sendo o percurso Cidade de Neves a Vila de Santa Catarina. Hoje, Igor Silva venceu mais uma etapa da Volta do Cacau. Foi a prova de contrarrelógio individual que partiu da cidade de Neves à Vila de Santa Catarina, num percurso de 16 km. Os angolanos continuam a dominar a prova internacional de ciclismo Volta do Cacau. Nesta penúltima etapa da prova, concernente a contrarrelógio individual, os ciclistas angolanos ocuparam os primeiros 9 lugares. Rigo Silva foi vencedor da etapa ao cortar a meta em 22 minutos e 26 segundos, num percurso de 16 km, correspondente à Cidade de Neves, à Vila de Santa Catarina. Foi mais uma etapa muito técnica, um pouco complicada, né? Mas nós já conhecemos o percurso, já sabemos como é que é, onde é que é o sítio perigoso, onde é que devemos travar, onde é que devemos apertar. Foi uma etapa boa e desde já a equipa do Benfica está de parabéns mais uma vez. O São Tomense mais bem classificado foi Ednei Nascimento, que ficou na 10ª posição, a conseguir fazer o percurso em 26 minutos e 41 segundos. A melhor equipa foi a Benfica de Luanda. Igor Silva continua com a camisola amarela. A camisola verde foi para Crustuto. Zeferino e Palanga conservou a camisola bolinhas. A camisola lilás permaneceu com Augusto Marcelino e Mário António continua com a camisola estrelas. O único santomense que voltou a subir ao pódio foi Ednei Nascimento para receber a camisola rosa, sendo o santomense mais bem classificado. Satisfeito por essa vitória, porque normalmente não temos bike, bicicleta em condições para correr tipo dessa competição. Nossa bicicleta tem um jante diferente da bicicleta dos angolanos, portanto estou satisfeito mesmo. Quer dizer que nesta etapa a questão que se coloca tem a ver com bicicleta? Exato. Normalmente bicicleta também, para essa competição não fizemos treino ideal, por isso fiquei nessa posição, fiquei. Amanhã vou dar tudo que tem para dar. Se eu puder contar com os meus colegas, vou agradecer. Se eles estiverem ao nível de subir comigo, vou agradecer. Vou aproveitar, eu também sou um trepador, vou dar o meu melhor. Vou procurar andar no máximo que puder na roda do Igor. E amanhã eu vou disputar a etapa, basicamente é isso. Não é uma guerra declarada, mas pronto, eu vou dar tudo que tiver para dar. Desistir não faz parte do meu dicionário. A última etapa da Volta do Cacau de 2013 acontecerá amanhã no percurso Água Arroz, a Pousada Boa Vista.
Boa noite.